Regra número 7. Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. A regra número 7 nos diz que cada cristão tem o direito. Bom, o que significa esse direito? Significa que se você é um cristão, você tem o direito de ler, você tem o direito de interpretar as Escrituras. Nenhum pastor, nenhum pseudo-apóstolo, ninguém pode impedir você de interpretar as Escrituras. É direito seu. Esse direito ele foi adquirido na Reforma Protestante, porque até a Reforma Protestante surgir, a Igreja Católica ela era detentora do monopólio da religião cristã. O que isso significa? Ela detinha em suas mãos as Escrituras Sagradas, impedindo que os leigos lessem. Ou seja, quem não era do clero era proibido de ler as Escrituras, não podia nem chegar perto. Então não tinha direito de interpretar as Escrituras. Quando a Reforma Protestante surgiu no século XVI, com Martim Lutero, ele trouxe de volta aos cristãos o direito de ter, o direito de possuir as Escrituras, o direito de interpretar as Escrituras. Ele devolveu ao povo aquilo que o clero havia roubado durante séculos. Então você tem o direito, é direito seu, se você é um cristão, interpretar as Escrituras. É direito, ninguém pode tomar de você esse direito. Mas com o direito, há também a responsabilidade. Você tem responsabilidade de interpretar as Escrituras. É sua responsabilidade. O que tem acontecido hoje em dia é o caminho inverso da Reforma Protestante. Lutero tomou das mãos do clero as Escrituras e entregou ao povo. E o povo está fazendo o que hoje? O que os cristãos da atualidade estão fazendo? Estão pegando as Escrituras novamente e entregando ao clero, dizendo ao clero, interpreta para nós aí e nós vamos acreditar em tudo que vocês falarem. Por isso nós vemos atrocidades que estão acontecendo no nosso meio, o grande número de heresias que nós estamos presenciando. Nunca se viu tanta heresia como estamos vendo na atualidade. Por quê? Porque o povo não está mais usando a sua responsabilidade, não está interpretando as Escrituras. Interprete para nós. Nós vamos acreditar em tudo que vocês vomitarem aí do púlpito. Nós não vamos avaliar nada, nós não vamos julgar nada, nós simplesmente acreditaremos, igual a igreja no século XVI. Exatamente igual. Naquela época, para vocês terem uma ideia, eles comercializavam indulgências. O que é indulgência? Eles vendiam um documento que a pessoa pagava um alto valor e esse documento lhe garantia a salvação. Então você comprava a salvação dos seus entes queridos que estavam no purgatório, eles inventaram essa doutrina também. Então você comprava com o valor pago essa indulgência, ou seja, dando salvação aos seus entes queridos. As pessoas compravam isso e talvez você fique, mas naquela época o povo era burro, ignorante, não conhecia as Escrituras, por isso eles compraram isso. Mas isso não é diferente nos nossos dias, não. Hoje em dia estão vendendo tantas coisas em nome de Cristo. É lenço ungido, é meia fedorenta do apóstolo, é lenço suado do apóstolo, é tijolinho da fé, é água benzida. Estão vendendo tantas coisas igualzinho na época da Reforma Protestante. Por quê? Porque nós estamos fazendo o caminho inverso, estamos devolvendo ao clero as Escrituras Sagradas. Estamos, interpreta aí que nós simplesmente vamos acreditar. Se você é um cristão de verdade, você tem direito, ninguém pode privar você, nenhum apóstolo, nenhum pseudo-pastor, ninguém pode privar você de interpretar as Escrituras. Se você é um verdadeiro cristão, você tem a responsabilidade, é sua responsabilidade, não fuja dela. Estude, você precisa estudar as Escrituras, é sua responsabilidade. Você deve saber interpretar as Escrituras para você não cair nas falácias dos falsos mestres, para você não ser enganado, engodado pelos falsos mestres que estão por aí na mídia ou talvez até mesmo na sua igreja. Então você precisa tomar a sua responsabilidade, você precisa estudar as Escrituras. É seu direito como cristão e sua responsabilidade. Infelizmente, nós temos presenciado o que nós conhecemos como ministério leigo. Isso é uma vergonha.
é uma vergonha para nós cristãos. Muitas igrejas que têm crescido grandemente, elas têm crescido por quê? Porque elas abrem grupos de estudo nas casas com pessoas despreparadas teologicamente, que não têm conhecimento doutrinário nenhum. Já tive desprazer de participar de coisas como essa. E essas pessoas, depois que o grupo cresce, aquele líder que se destacou um pouquinho mais ali, que está à frente, que fala bonito, que é interessante, que é simpático, ele é levantado como um ministro, como um presbítero desse trabalho. Se você observar, ele não tem condições nenhuma, condições teológicas, ele não tem conhecimento nenhuma. Aliás, ele até ensina heresias e ele é colocado como ministro ou como o pastor daquele grupo. Isso é uma vergonha. Nós devemos parar com isso, nós devemos cancelar essa ideia de ministério leigo, nós devemos estudar, nós devemos buscar o nosso direito de interpretar as Escrituras, nós devemos abandonar essa ideia de ministério leigo. Portanto, nós devemos agir exatamente como os crentes da Bereia. Nós devemos avaliar tudo que é pregado dos púlpitos, tudo aquilo que o seu pastor falar, tudo aquilo que eu falar aqui para você, você deve avaliar. Você não pode sair acreditando em tudo. Você não pode simplesmente abraçar qualquer ideia ou qualquer filosofia que é vomitada diante dos púlpitos. Você precisa avaliar de acordo com as Escrituras. Ah, mas eu estou julgando, mas tá mesmo. E você tem que julgar. É sua responsabilidade julgar. Os bereanos, eles julgaram, eles analisaram Paulo falando. Olha, não era qualquer um não, era Paulo falando. E eles analisaram à luz das Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando estava escrito nas Escrituras. E o que Lucas falou? Esses irmãos bereanos que ficam julgando o nosso querido apóstolo, que coisa feia. Não, Lucas os chamou de nobres. Então, avaliar, julgar uma pregação é uma nobreza, é algo nobre e você deve fazer. Você não deve acreditar em tudo que é dito pelo seu pastor. Você não deve acreditar em tudo que é dito nas redes sociais. Você precisa aprender a avaliar. Mas como é que você vai avaliar se você não conhece? Se você não conhece as regras de interpretação? Por isso você está aqui, para aprender a interpretar, para aprender a usar o seu direito de interpretar, de investigar as Escrituras Sagradas. Então a regra número 7 nos diz que cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar pessoalmente a palavra de Deus. Portanto, use o seu direito, usufrua do seu direito, e não fuja da sua responsabilidade. Se você de fato é um verdadeiro cristão, você vai se esforçar para aprender, para interpretar a sua palavra. Se você não é um verdadeiro cristão, você não tem responsabilidade de entender as Escrituras. Você não tem responsabilidade com o autor das Escrituras. Portanto, esse curso não serve para você também. Essa é a regra número 7.